O meu nome é André Silva e na HiperFM está a começar uma pitada de nutrição com a Filipa Custóias, que é nutricionista. Filipa, bom dia. Bom dia, André. Apesar de isto soar estranho, um feliz dia dos namorados para ti e para o teu também. Muito obrigada. Muito obrigada. Desejo-te um feliz dia dos namorados também para Obrigado. ti e para a tua respectiva. Obrigado. E sendo hoje dia dos namorados, aquilo que nós Exatamente. vamos falar numa pitada de nutrição de hoje é exatamente sobre isso, porque hoje não se fala de outra coisa, não é? Não Quer é dizer, questão de ir comprar uma caixinha de chocolates, uma florzinha, um presente. Não é bem para aí que te vais virar, pois não? Não é. Eu hoje vou falar aqui sobre o papel que uma relação entre duas pessoas possa ter nos hábitos alimentares. Eu sei que é um tema que se calhar nem toda a gente pensaria já, que concordo houvesse e vou gostar de relação. conversar contigo. Concordo. Pronto, mas a verdade é que aqui o companheirismo, digamos assim, nesta parte da alimentação é extremamente importante. E a verdade é que existem até trabalhos publicados sobre isto, ou seja, trabalhos que avaliam, por exemplo, a ingestão alimentar de pessoas que vivem sozinhas ou de pessoas que vivem com um companheiro ou uma companheira. Portanto, isto é algo importante e é importante percebermos qual é que é o impacto disto, e a verdade é que esses estudos mostram-nos que as pessoas que vivem sozinhas ou seja, pessoas que vivem, vamos pôr de outra forma, pessoas que vivem acompanhadas têm um maior consumo de fruta, de legumes e de peixe. E aqui no caso da fruta, os homens que vivem sozinhos têm menos ainda, consomem menos ainda. As pessoas que vivem sozinhas também têm uma menor variedade alimentar e uma menor adesão a dietas mais saudáveis. Portanto, aqui a influência do facto de termos um companheiro... Eu diria que isso concordo com essa afirmação, porque provavelmente, como vivemos sozinhos e quem não gostar muito de cozinhar, vai estar ali só a cozinhar para poder ter comida na mesa. Para nutrir, digamos assim. Exato. Sim, claro que estes resultados são influenciados por muitas variáveis socioeconómicas, também de se é início de dia-a-dia. relação, se estão numa altura especial. Exatamente, portanto há muita coisa que influencia aqui as nossas escolhas alimentares, mas a verdade é que aqui hoje eu venho tentar falar um bocadinho sobre o papel que às vezes o companheiro pode ter, por exemplo, na adoção de uma alimentação mais saudável. Ou seja, aqui a minha experiência de consultório já me mostrou que tanto pode ter um papel muito positivo como pode comprometer de todo a adesão ao plano alimentar. E pode aqui, influenciar para o lado, para o bom e para o mau. Sim, exatamente. Sim. E então acho que é importante nós termos esta noção de que quando nós temos alguém que está connosco e que está a tentar mudar um hábito, um estilo de vida, o que quer que seja, é importante que se sinta apoiado. E então aqui, por exemplo, a comunicação é extremamente importante aqui em tudo, mas aqui nesta parte é extremamente importante, porque muitas das vezes o facto de nós estarmos a tentar mudar um comportamento ou um hábito vai influenciar na pessoa que vive connosco. E eu às vezes ouço em consulta: eu não queria ter que fazer 2 comidas diferentes lá em casa. Exatamente. Não precisas. Ou seja, do outro lado também tem pode... que aceitar. Sim, do outro lado também tem que aceitar. Mas até corre assim, pensem, estão a ter uma consulta de nutrição que vale por 2. No fim de contas, estão a poupar dinheiro. Exatamente, é isso que eu muitas vezes digo. Ou seja, o objetivo não é ter que fazer 2 pratos, é que as pessoas lá em casa, sejam elas os companheiros, os filhos, o que for, que também beneficiem dessas alterações de hábitos. Mas é preciso, obviamente, que estejam dispostos a isso. E aqui muitas das vezes o que acontece é que, quando não existe esta comunicação nem esta cedência, pode haver o comprometimento da adesão, porque lá está, a pessoa não se sente apoiada, sente que
precisa de duplicar, entre aspas, o trabalho que tem, por exemplo, na confecção da comida, porque a outra pessoa não está disposta a comer o que ela está a cozinhar comer. por turnos, porque um quer fazer o seu comer e o outro quer fazer o seu comer. Por sim, exemplo, sim. ou até mesmo no caso, por exemplo, das refeições fora, ou nas refeições, digamos assim, um bocadinho mais descontraídas, em que vamos comer uma coisa diferente. Por exemplo, se a outra pessoa não tiver qualquer tipo de cuidados, se calhar quer fazê-lo muito mais vezes do que a pessoa que está a ter cuidados. Ou mandar vir comer mais vezes fora. Exatamente. Ou, por exemplo, sugerir opções que não são tão equilibradas, e a verdade é que aqui esta cedência, esta comunicação é extremamente importante para que a outra pessoa se sinta bem e sinta que consegue fazer tudo sem comprometer, entre aspas, a vida do companheiro. E aqui, às vezes, eu acabo por na brincadeira, dizer que realmente a dieta acaba por ser para os dois e não só para um. E aqui a comunicação da pessoa que está a tentar mudar, acho que é extremamente importante, e a outra pessoa também tem que ser compreensiva. Por exemplo, imaginemos que a pessoa que está a ter cuidados quer só fazer uma refeição mais diferente, mais descontraída por semana, e a outra quer fazer mais. Mas se calhar, se nós tivermos alguém ao nosso lado a comer comida que nós obviamente gostamos, mas que estamos a tentar evitar, vamos ceder. Vai ser, mais cedo ou mais tarde vai ser vamos muito ceder. mais difícil. Então, às vezes é, por exemplo, olha, se queres comer isso com mais frequência, então aproveita as refeições que não fazes comigo para tentares procurar essas opções e não ter necessariamente que haver aqui esta o duplo esforço de estar a comer algo que se calhar não nos traz não tem tanta prazer, vontade, e ter uma pessoa ao lado dela a comer aquilo que ela queria comer. Super difícil, assim como, por exemplo, as coisas que temos em casa. Ou seja, se nós estamos a tentar mudar hábitos, se estamos a tentar controlar, se calhar, a ingestão de certos alimentos hipercalóricos, hiperpalatáveis, e os temos em casa, a probabilidade de nós cedermos é muito maior. Então, mais uma vez, eu tenho, por exemplo, casais em consulta que um deles tem imensa vontade de comer doces, mas não tem controle, e o outro até tem essa vontade, mas consegue ter controle. Então, por exemplo, no trabalho é que tem os doces. Ou então vamos nomear como capataz e responsável dos doces a pessoa que se consegue controlar. Exatamente, por exemplo, ou seja, há toda aqui uma negociação que deve existir para que consigam realmente chegar aos objetivos. E entrando aqui por também outro tema, digamos assim, tem a ver com a questão da divisão de tarefas, ou seja, enquanto casal, não ser só uma pessoa sobrecarregada com a gestão da parte alimentar. Então deixa-me já aqui meter uma bucha, que já que estamos a falar de namorados e comida, deixa-me já aqui meter esta bucha, que é essa ideia de não ser sempre a mesma pessoa a cozinhar tem muitas vantagens, e uma delas é acabas por não cair sempre na mesma rotina de cozinhar sempre as mesmas coisas, porque de repente tu fizeste um prato que dizes, sem dúvida, não, estou aqui com 30 minutos, vou fazer este prato rápido, ok, de repente tu estás mais atarefada, é a tua cara metade que vai fazer o jantar ou o almoço para o dia seguinte, e de repente, já não me lembrava deste prato, isto também é fácil de fazer e faz no instante. Ou nunca experimentei. Claro, e aqui, por exemplo, o facto de há certos pratos que nós trazemos, entre aspas, de casa, que são a nossa comida conforto, e que muitas das vezes podemos mostrar à outra pessoa. E lá está, duas cabeças têm mais ideias do que uma. Claro que tudo isto é negociável, existem efetivamente casais em que só um é que sabe cozinhar, o outro tem mais aptidão, por exemplo, para outras tarefas. Ou descasca os legumes. E isso é tudo negociável. Lava a louça. Mas a verdade é que se calhar, se não deixarmos essa responsabilidade só para uma pessoa, vai ser muito mais fácil e vai haver muito mais harmonia. E, por exemplo, uma outra questão que eu acho que também é importante é,
se efetivamente essa tarefa ficar só para um, a outra pessoa ser respeitadora e não fazer juízes de valor do que a outra pessoa cozinhou. Não vais dizer que a comida não sabe a nada depois de não teres feito nada. Exatamente, pronto. E então acho que isso é realmente importante. Eu acho que antigamente, e é cultural, que as mulheres tenham sempre mais a tarefa de estar na cozinha, porque é cultural, ou seja, antigamente era assim que acontecia, mas a verdade é que hoje em dia as mulheres também trabalham 40 horas por semana, se calhar igual aos homens. Então a verdade é que qual é que é a moral ou digamos assim que temos para dizer que são as mulheres que têm que estar nessa tarefa? A verdade é que hoje em dia acho que também já isso mudou e felizmente já muitos homens sabem cozinhar e têm muito boa mão, pelo menos eu falo da minha experiência. O meu namorado realmente cozinha muito bem, mas a verdade é que isso já está a mudar e felizmente. Agora, não podemos realmente deixar que a outra pessoa fique sobrecarregada com estas tarefas, e acho que até pode ser um momento de alguma comunicação, de alguma partilha, o momento em que estão a cozinhar os dois o jantar ou que estão os dois a preparar as coisas e a facilitar a vida um ao outro, que eu acho que é o mais importante. Portanto, hoje decidi abordar aqui este tema. Eu sei que a rubrica é tua, mas deixa-me terminar desta forma, se tu escolheste partilhar a vida com alguém, não é só partilhar a vida, ou seja, é partilhar tudo. Exatamente. Seja nos bons e nos maus momentos, seja nas tarefas de casa, na limpeza. Nas tarefas fáceis e nas difíceis. Exatamente. Escolheste partilhar a vida com alguém, ou seja, partilha tudo, os bons e os maus momentos, os que não trabalham e os que estão menos trabalho. Exatamente. Filipa, episódio depois disponível em podcast, nos podcasts Hiper FM, tanto no Spotify como no YouTube, e a Filipa volta para a semana. Um beijinho. Adeus, André, até para a semana.